E vai terminar muito, muito bem, porque estamos todos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Batu. Eu sou Patrícia Kovacic e dou as boas-vindas para vocês. Desejo um lindo fim de tarde, minhas flores, essas flores que iluminam aqui a minha vida e o meu programa. Eu espero que vocês possam aproveitar e desfrutar cada vez mais, cada sábado, esse momento que estamos conectados, porque o convite é esse. O convite é para terminar o dia bem, é terminar o dia com uma nova reflexão, conhecendo histórias e caminhos diferentes que possam levar a gente, né, para uma vida mais leve, para uma vida mais harmoniosa. Desafios são vários, né? Ora é algo mais emocional, ora é um conflito muito, muito íntimo, ora é uma doença física, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E o importante é que a gente mantenha sempre, né, acordado, desperto, esse amor e fé na vida, né? Acreditar que se nós estivermos atentos aos sinais que Deus e os nossos anjinhos vão colocar, a gente possa, assim, alcançar um caminho, um resultado diferente. E é sobre esse resultado aqui que eu tenho o orgulho, né, e a honra de conversar com vocês, hoje especificamente sobre o câncer. Então, turminha que me acompanha aqui todos os sábados, sabe que eu trago muitos assuntos dentro das práticas integrativas. Às vezes eu consigo abrir o espaço para a gente falar sobre projetos sociais, que eu acho incrível, que é muito importante a gente evidenciar, que são causas que tocam o nosso coração, mas que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar diretamente com elas, mas podemos favorecer. Uma causa que toca o meu coração e que pode tocar o de vocês também é o câncer, e eu posso aqui, então, trabalhar um pouquinho mais. E hoje, com 2 convidados especiais, eu estou com a Fernanda Rezende e o Paulo Ferrari. São 2 pacientes que ainda estão em tratamento do método Kovacic, e eu acho muito gostoso essa oportunidade que nós criamos, né, e eles aceitaram de vir aqui hoje, porque eu tive a felicidade já ao longo desse ano de trazer muitos pacientes que tiveram, né, relato de sucesso de vida, de alta, e a gente está falando de 5, 8, 10, 20, já trouxe pacientes aí de 40 anos de cura e de alta, né, tratando diretamente com o Estevão Kovacic. Mas e aí, quais são os desafios de quem está vivendo, né, esse tratamento agora, né? De quem ainda vive a dúvida da resposta, do resultado, né? A medicina é algo que a gente tem que confiar, é algo, sim, que rege, né, e dá mais clareza para a nossa vida, mas muitas vezes a gente precisa, sim, entender que na sutileza de outras práticas nós podemos potencializar os resultados. Nós podemos permitir que o corpo se restaure, né, se restabeleça por completo, alcançando com maior qualidade a resposta tão desejada, né? Que aqui é a recuperação da saúde. O câncer, que é um diagnóstico que pesa tanto nas pessoas, que ainda tem, né, um prognóstico muitas vezes complicado, muitas vezes difícil, né, de você viver e aceitar, ele tem um caminho diferente conosco aqui, através do método Kovacic. Então, essas 2 pessoas muito queridas aceitaram o desafio de contar quem ainda vive, né, essas dúvidas, quem ainda vive, né, esse alimentar diariamente a fé e a esperança com a medicina, e aqui integrado com o método Kovacic, né? Então, esse é o meu convite, eles vão contar um pouquinho a história deles. Eu queria, antes de ouvir a doce voz, né, de Fernanda e Paulo, eu queria convidar todos vocês que estão conectados aqui no Facebook da Vibe Mundial, né, que estão conectados aqui no Instagram da Paty Kovacic, ou até mesmo no segundo bloco, quando eu abrir aqui as ligações e se conectarem conosco, ouvintes, através do telefone aqui da Vibe, de trazer um pouquinho da história de vocês, a participar de uma forma positiva, construtiva, para tornar esse programa cada vez mais forte. Então, eu mando um beijo gigante, mais uma vez, para todos que estão conectados conosco. Um beijo e um abraço para o meu amigo e colega Jean aqui, que passei reto aqui no começo, esqueci, mas mora no meu coração. Ele me ajuda a produzir os vídeos que vão direto para o canal também do YouTube da Paty Kovacic. Deixo o convite aqui para vocês entrarem lá no canal depois, rever a conversa de hoje, como de outros pacientes e de outras práticas que estão ali postadas. É uma honra poder ajudar vocês e ajuda muito a continuidade desse programa. Eu vou passar o meu WhatsApp para a gente seguir conectados e vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho também como terapeuta integrativa, tá bom? Eu falo aqui de São Paulo, direto da Paulista. O DDD é 11 e o telefone é 95595 5465. Então, é 11
955955465. E o telefone da Vibe Mundial, eu já quero deixar com vocês também para participar. É 11, porque falamos de São Paulo, é 3171-0221 ou 3262-4490. Então, eu dou aqui as boas-vindas para Fernanda Rezende. Muito obrigada. Verdade, eu que agradeço. Quem está conectado assistindo aqui através do Facebook vai ver o sorriso lindo dela. Fê, obrigada por ter vindo, né? Obrigada por nos ajudar nessa caminhada, porque é muito importante. Hoje vocês vão contar a história de vocês, o que é maravilhoso, né? Para encorajar e encher aí a vida de todos de amor. Mas para nós que acompanhamos vocês também como terapeutas, é maravilhoso poder ver pacientes tão dedicados, né? E aí vocês vão contar, né? Nas crenças, nas dúvidas, nas certezas de vocês, porém comprometidos em seguir as orientações para a gente, de fato, conseguir os resultados esperados, né, Paulo? Então, com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado. Paulo Ferrari. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo por mim e pelos ouvintes também. É uma honra ter uma voz masculina também conosco, contando sua história. E aí, meninos, me contem, então. Eu quero saber um pouquinho da trajetória da vida de vocês, né? Se vocês puderem dividir exatamente o momento do diagnóstico que vocês receberam de câncer. A Fernanda, ouvintes, tem uma história um pouquinho mais longa, já tem de mais de 10 anos que ela descobre e luta contra o câncer, né? Eu não gosto muito, Fê, quando alguém fala sobre a guerra, sobre a luta, essa batalha, porque traz um peso muito grande, mas você realmente é uma guerreira. Porque é difícil a gente conhecer histórias de pessoas que têm aí mais de 10, 15 anos, no seu caso são 14, né? Anos. De diagnósticos e tratamentos, né? Se você puder contar um pouquinho, quando Sim. começou, como começou isso? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Muito gratificante estar aqui, né? Fazendo parte, né? Do Covatic, né? Dessa família linda, né? Que só traz amor, né? Então, eu já quero agradecer. Estou muito, muito honrada por estar aqui. Eu digo mesmo. Então, minha luta começou a luta, né? A gente fala, mas assim, é uma experiência na vida também. A gente tem que ter um outro olhar também, né? Então, faz 14 anos que eu tive diagnóstico do câncer de mama. Com 33 anos. Então, assim, naquela época, 14 anos atrás, os médicos ficaram bem assustados, né? Então, foi um diagnóstico bem violento, né? Onde a primeira palavra do médico que eu tive foi assim, não posso prometer nada, né? Você é muito nova e, por ser muito nova, seus hormônios, tudo é muito mais rápido, né? E o tumor realmente está muito avançado, já deu metástase, então esse foi o primeiro diagnóstico. Então, assim, assustada, sim, né? Muito assustada. Eu saí saí com a minha mãe, né, do consultório e pensei o que fazer, né? Então, a primeira coisa, você fica perturbada, né? Você já fica imaginando tudo que você vai passar, né? E aí eu me apeguei a Deus, falei assim, Deus, me ajuda, né? Primeira coisa que eu fiz foi, assim, o que eu posso fazer, né? E tão jovem também, né? Muito jovem, muito expectativas. Jovem. E os médicos assustados, né? Porque 14 anos para cá, muita coisa mudou, né? Então, 14 anos atrás, era muito ainda, digamos, um pouquinho menos, né, de tecnologia que tem hoje, né? Uhum. E o que foi proposto e o que foi feito nesse primeiro momento? Então, nessa parte, o médico ele teve um olhar bacana por saber que eu era jovem. Então, ele falou assim, bom, você já teve metástase. Então, assim, eu prefiro conservar sua mama, fazer um quadrante e, depois do quadrante, ir para químio e rádio, né? Aí eu fiz 9 meses de químio e aí eu fiz 30 sessões de rádio. Isso foi de 2008 para 2009, né? O meu tratamento foi muito positivo, né? Então, assim, era sempre uma alegria quando eu ia, estava dando, né, algo positivo. Uhum. E só que assim, eu comecei a ter um outro olhar, né? Que a gente tinha até conversado, eu e o Paulo, que a gente começa a ter um outro olhar para a vida, né? E então, nas mínimas coisas. É, né? um grande convite, um belo convite. Né? Era uma pessoa muito nervosa, eu era muito estressada. Então, você começa a ver a natureza, o sol, os animaizinhos, a minha família, né?
E assim foi indo. Só que desde que eu terminei o tratamento, esse convencional, os médicos sempre falaram para mim, porque como foi muito agressivo, poderia voltar a qualquer momento, né? E eu consegui lidar com a doença por mais ou menos 9 anos, né? Mas fazendo cirurgias que poderia ser, mas nunca deu câncer positivo de novo. E na época desse diagnóstico, você vivia onde, Fê? Como que estava a sua vida? Ai, minha vida estava assim, até que boa, muito boa, né? 34 anos? Então, assim, eu trabalho com tecnologia, eu estava assim num momento bom, né? Eu estava fazendo pós, tive que parar, mas depois, quando eu saí, né, do tratamento da químio, eu já voltei para pós, né? Trabalho em TI. E você manteve o trabalho, no mesmo trabalho também? Mantive. E você morava onde? Você morava com seus pais ou morava sozinha? Não, nessa época eu morava sozinha, né? E aí eu tive porque meus pais moram no interior, até eles estão ouvindo aqui, um beijo para eles. Um beijo para o pai, para a mãe da Fê, viu? Parabéns pela filha. Obrigada. E aí, depois de um tempo, eu comecei a olhar assim, o que eu poderia fazer. Então, eu comecei a praticar yoga, coisas que poderiam ajudar, né? Fazer terapia, porque a cabeça da gente é muito complicada. Então, acho que isso pega muito. Então, você tem que ter um controle, né? Eu trabalho num lugar que é maravilhoso, né? Eu não sei se eu posso falar aqui. Pode. O Senac, que é uma família imensa, né? Então, eles sempre me acolheram muito bem. E depois desse diagnóstico todo, né? Fiz algumas cirurgias para evitar que o câncer voltasse. Fiz uma cirurgia dos ovários, retirei, muito nova também. Foi outra, né? Outra luta. Então, 9 anos eu consegui segurar e depois... aquele diagnóstico novamente. É isso que eu ia perguntar. E veio o diagnóstico de novo depois de 9 anos? Em qual órgão? Aí veio no fígado, né? Que é do câncer de mama, né? Mesmas células, mas no fígado. E a gente está hoje cuidando desse diagnóstico, então? 2017. Então, aí 2017 eu fiz químio, mais oral, em comprimidos, né? Oral. Depois tive uma melhora, né? Aí, em 2019, que eu tive derrame pleural, e aí começou a coisa, né, tumultuada. A desandar. E aonde apareceu o método Kovačić nessa história, hein? O Kovačić, eu já tinha ouvido falar, né, minha professora de yoga tinha conversado comigo, eu tinha lido o livro, e eu estava num momento bom, então, eu não sei se naquela época eu não tive aqueles olhos, né, fazendo assim, eu preciso procurar. Sim. Procurei, mas eu não sei o que aconteceu. Desencontra, né? Desencontros. Aí, em 2021, 2020, eu tive uma recaída que eu digo que foi a pior de todo momento, né? E nesse meio tempo, a minha amiga Dani, a esposa do Márcio, não sei se você lembra. Eu lembro. Ela tem até ela é conhecida do Vinícius Piva, não é? Eu não sei. É a Dani que é conhecida? Eu acho que é uma amiga sua que indicou. E aí talvez seja ela, não sei. E aí ela falou... Um beijo para todos, para ela, para o Piva. O Márcio faz a Kovačić também. Isso. E aí ela falou assim, eu vou lá no Kovačić com o Márcio, né? E eu falei, nossa, mas eu já ouvi falar, né? E eu acho que tudo tem a hora certa, o momento certo, né? E aí eu já entrei em contato com o JC, seu pai, né? Sim. E aí já troquei ideias. E quando eu cheguei no Kovačić, que eu não estava bem. Não estava. Estava bem derrubada. Eu tinha muito mal-estar, cansaço. Eu não conseguia subir escada, né? Porque o derrame pleural, ele tira todo aquele, né? Aquela força que você tem. Literalmente tira o seu fôlego, né? Seu fôlego, Justamente. E aí fui super bem acolhida. E naquele momento, foi muita informação, né? Quando eu cheguei lá, foi muita informação. E assim, um monte... Porque você fica com dúvidas, né? Agora, de todo esse monte de informação que você recebeu, você prestou atenção muito em uma e se apegou, não é? Sim. A qual que você colocou em prática, assim, imediato? De imediato, assim... Porque você precisava de um fôlego, né? Precisava. Eu já pegava o isolante, né? Primeira coisa que... O isolante, né? Aquilo lá pra mim era... Ficou marcado que era o ponto. Que era um ponto, né? Que era muito importante. Alguns pontos me assustaram, né? Porque eu gosto de praticar yoga, né? Até estava dando aula de yoga na época. Eu lembro. A gente sugeriu você para diminuir o ritmo.
como eu queria, né, melhorar, eu achei assim, vou deixar yoga, né? Minhas alunas deram um apoio, não, vai ser um tempo, né? Tá tudo certo. Foram despedidas de choro. Mas assim... Mas é importante isso que elas falaram, Fê, porque demora para as pessoas entenderem. A gente batalha, a gente briga tanto por tanta coisa na vida e a gente tem esse apego de não perder as conquistas ou pouco que a gente tem. Mas quando você olha seu quadro de saúde como um todo e vê que ele está muito mais entre mal-estar, né, e um prognóstico ruim do que o bem-estar, aí você pensa, poxa, eu vou postar 1 ano nisso, né? Eu vou focar em mim, que é algo que a gente não costuma fazer. Né? Para ganhar o resto da vida toda, para curtir da forma que eu posso. Então, receber o apoio e o carinho da forma que você recebeu é super importante, Fê, porque é desafiador, né? E aí, o que eu queria te perguntar, antes de entender um pouquinho também agora da trajetória do Paulo, é sobre esse mal-estar seu. Esse mal-estar do fôlego, que eu lembro que você também tinha bastante dor no começo, nas primeiras semanas. Quando que você percebeu, quando surgiu a melhora e como que você percebeu isso? Como você sentiu isso? Eu sentia mais mal-estar, então enjoos, né, um cansaço muito extremo. Então, assim, em novembro, eu estive lá nas 3 primeiras sessões, né? Mas, assim, quando eu ia no Covatica, eu já sentia uma paz, uma tranquilidade e, assim, eu estava num túnel, parecia que eu estava num túnel, parece que eu via uma luz, né? Para mim era como se tivesse vindo uma luz. E eu pedia, alguns meses antes, né? Acho que 1 mês mais ou menos, eu pedi a Deus que me desse um caminho, porque eu já não aguentava mais. Eu já estava assim, não tinha mais jeito, né? Porque a questão de vai e volta, assim, já estava muito desesperada. É desgastante. E aí, em dezembro, eu já tive uma melhora, né? Eu já fui passear na casa dos meus pais, no interior. Eu já senti, né, que aquele mal-estar estava melhorando, apesar dos remédios que eu tomo, que também tem um mal-estar, né? E em janeiro eu já estava, assim, super tranquila. Então, assim, subindo escada normal, né? E uma das coisas que pegou também, que lembro que eu fiquei preocupada, eu estava morando na praia, né? Eu falei assim, eu não posso entrar no mar. Mas assim, foram tudo coisas assim, detalhezinhos, que eu falei, não, é agora ou nunca. Então, assim, me dediquei, estou dedicando, né? Lógico, é um passo por vez, né? Parabéns por essa dedicação, viu? Essa dedicação, ela já trouxe e vai trazer mais frutos ainda. E aí eu queria colocar aqui, então, um pouquinho da história do Paulo, né? Pra gente dividir também. Paulo, obrigada mais uma vez por você ter vindo, viu? Seja bem-vindo. E eu queria dividir aqui a sua voz e seu rostinho com os meus ouvintes. Se você puder contar um pouquinho da sua história pra gente. Eu estava fazendo um exame demissional da empresa que eu trabalhava porque eu estava me aposentando. E eu sempre fui um cara extremamente irracional. Eu sempre trabalhei com números, né? E, infelizmente, na hora que eu fui fazer o exame, eu estava com uns probleminhas, achava que era problema de próstata tal, e deu câncer de rim. Eu operei e tive câncer no rim direito. E eu já sabia, o diagnóstico sabia que ia ter que ser operado, e conversei com a minha ex-mulher, ela sempre foi ligada em terapia alternativa, ela escuta a rádio, e ela conhece o irmão do Jota, seu pai. Ah, que legal. E ela falou, olha, eles têm esse tratamento, não custa tal. E eu estava aberto a qualquer coisa. E parece que é bom. Sim, eu estava aberto a qualquer coisa porque eu falei, eu sou novo, quero ver meus filhos, quero ver meus netos, né? E eu vim para cá e realmente é muito fácil, é uma coisa tão simples. O tratamento que a gente é extremamente bem recebido, é uma missão o trabalho de vocês. Vocês são super legal, uma família bonita por dentro e por fora, como eu falo. Eu agradeço, Paulo, agradeço. Eu que tenho que agradecer vocês. Você sabe que você falou uma frase muito boa. Quantos anos você tem? Eu estou com 58. E qual foi a idade que você tinha quando você recebeu o diagnóstico? Com 57. Você fez a cirurgia do rim com 57? Isso. Você conseguiu remover só a manifestação, só um pedacinho? E preservou o órgão? Sim. Você está bem agora do rim? Sim. Tá bom. Sim. Sabe uma coisa importante? Independente da idade, o que a gente tem que buscar, né, Paulo, é vida. É qualidade de vida. Você tem 34 com câncer de mama, 57 com câncer de rim, com qualquer outra idade, com outra doença,
às vezes, aí que eu falo que é muito mais importante a gente trabalhar a cabeça e o coração, porque o câncer, entre outras doenças, a gente consegue cuidar fisicamente falando, né? Mais uma vez, o ouvinte que me acompanha, integrado com a medicina, com muita consciência, com muita prudência, calma nas escolhas, nos passos, porque você tem que desejar a vida, né? E às vezes a gente vê pessoas, Paulo, desistindo por tão pouco, né? Ou infelizmente, tem caminhos que realmente eles podem ser, né, tortos. Sim. Mas por causa de uma experiência que não foi tão positiva, acaba desistindo de procurar outros meios que trazem mais segurança, né? Então, essa frase sua me tocou e faz muito sentido, né? Que bom, duas coisas. Que bom que, independente da idade da doença, você procurou um caminho. Eu quero saber como foi sua chegada no método. E outra, que bom que você é um ótimo ex-marido e tem uma ótima ex-mulher, né? Eu tenho que agradecer. Hein, Jean? Você viu que beleza? A ex-mulher dele indicou uma coisa maravilhosa para ele. Um abraço para ela, viu? Sim, um abraço. Com certeza é uma pessoa boa. Mas brincadeiras à parte, na verdade, quando eu converso aqui na rádio, eu convido a todos a ouvirem todos os assuntos, porque primeiro é gostoso a gente descobrir, conhecer, não ocupa espaço e traz uma experiência de vida importante. E a gente nunca sabe quem vai precisar do quê, né? E você conhecer uma ferramenta e poder oferecer para alguém que você gosta, que você tem apreço, que você ama, é tão bom, né? Te dá um alívio você poder contribuir com o outro. Você falou que você foi muito bem recebido lá. Eu fico feliz porque eu estava lá junto com o Jota, com a Isabel, quando você chegou. Sim. O JC faz com muito carinho, realmente, todas as apresentações da primeira vez, levando as informações. Agora, o que te impactou, né, de forma positiva ao fazer você, para estimular você a se engajar e se comprometer? Porque como eu comentei no começo do programa, vocês são pacientes que são comprometidos com o método. Então, independente do resultado, que alguns falaram que é bom, eu preciso ter certeza vivendo ele, né? O câncer do rim, ele não tem tratamento, ele não tem químio. Não existe tratamento para câncer do rim. Parece que agora nos Estados Unidos estão desenvolvendo um método para não ter mais recidiva. Mas ele não tem tratamento e ele é extremamente agressivo. O médico me assustou quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, porque ele me assustou mesmo. Ele falou, olha, se demora para descobrir, o paciente morre em 3 anos. Eu falei, pô... Então eu estava disposto a fazer qualquer coisa. E a minha esposa indicou vocês, minha ex-mulher, né? E eu vim e eu achei o tratamento extremamente fácil. Tipo assim, o que impacta de primeira ideia é só isso. É tão simples, né? E o carinho que a gente é recebido me chamou muita atenção também. O fato de ser como eu digo, é uma missão. O pessoal é voluntariado. O seu pai é extremamente comprometido, ele não deixa você sair de lá sem dúvida nenhuma do que você tem que fazer. Ele é dedicado. E é muito simples. E eu falei, eu vou fazer certinho. Eu quero viver, eu quero continuar aqui, pelo menos um pouquinho, né? E eu só agradeço. Mas sabe que essa simplicidade que você fala é uma coisa que impacta muito as pessoas. Quando eles chegam lá no método, a gente vê as dúvidas surgirem mais pela simplicidade, já duvidando da eficácia do tratamento, do que de como aplicar isso. Então, até por isso que o convite surgiu hoje, para mostrar, né, para as pessoas que vale a pena, assim, né, correr o risco de viver o simples, sem efeito colateral, e esperar alcançar alguns resultados, né? A gente está chegando aqui no final da primeira parte do programa, porque é muito gostoso e voa mesmo. Na segunda parte, a gente vai voltar exatamente nesse ponto que você falou, Paulo. E aí eu convido todos os ouvintes que me acompanharam até aqui para pegar ali um copinho de água, um chá bem quentinho, manter o corpo aquecido, que a gente volta daqui 2, 3 minutinhos, tá bom? Até já. Obrigada. Valeu. Boa tarde, flores dessa linda tarde aqui em São Paulo, no Brasil e mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e eu tenho a honra, a alegria de ter a companhia de vocês essa tarde. Então, fico muito feliz de vocês permitirem aqui a minha voz e dos meus convidados entrarem na casa de vocês, no carro, onde vocês estiverem e compartilhar aí do tempo tão precioso na próxima meia hora para a gente conversar um pouquinho mais sobre os desafios que é receber um diagnóstico de uma doença. Cada um, lógico, no seu momento de vida, distintos, mas aqui a doença que a gente está falando é câncer. Então, sim,
é um pouco temeroso, né? É difícil você receber esse diagnóstico e assim como caminhar, né? Dentre tantas dúvidas, né? Procurar novos caminhos para integrar a medicina nessa caminhada, para mim, é fundamental, né? A gente vai cuidar do físico, com certeza, através da medicina, mas também através do método Kovačić, a gente vai ajudar, com certeza, o organismo a alcançar condições favoráveis para se recuperar, para resgatar a saúde. Então, esse é o primeiro passo. E quando a gente fala do integrativo, esse é o primeiro passo. O seguinte é a gente cuidar da cabeça, é cuidar do coração. Então, eu convido vocês a ouvirem aqui a história de 2 pessoas muito queridas que estão passando pelo tratamento com a gente no método Kovačić, para vocês se inspirarem nelas. Seja você vivendo câncer, seja uma pessoa querida, uma pessoa amada que esteja também vivendo, né, a descoberta do diagnóstico, a trajetória da doença, de algum tratamento também dentro da doença câncer, porque independente do tipo de câncer, da idade, do momento que a pessoa está de tratamento, né, ou da doença, se é primária, se é metástase, o método Kovačić, ele é muito efetivo. Ele com certeza vai ajudar, né? E ouvindo essas pessoas hoje, eu quero que a gente também cuide do nosso coração, né, e da nossa cabeça, alimentando e fortalecendo cada vez mais a nossa fé, né, a nossa crença na vida e também a trazer mais coragem para a gente decidir por nós. Então, o que aquilo, né, ressoa de verdade, quanto aquilo pode fazer sentido para mim. A Fernanda Rezende, que está aqui conosco, ela contou na primeira parte do programa que ela tem uma história de doença, então, de batalha mesmo, né, de descoberta e tratamento do câncer de 14 anos. E descobriu o método, aliás, iniciou o método em novembro do ano passado. Então, por quantas coisas que ela não passou, né, quanto medo, quanta dúvida, até ela conseguir, enfim, chegar no método, e ela vai contar aqui pra gente qual foi o sentimento depois que ela começou a ter os primeiros benefícios físicos disso, e como que ela enxerga a vida, então, agora, depois de uma trajetória tão longa, né? E o Paulo Ferrari, que está conosco aqui também, que tem uma história um pouco diferente, né? Uma descoberta mais recente, um câncer que permitiu um tratamento, apesar de ser cirúrgico, mais leve, ele também tem uma percepção diferente da vida, uma vez que ele conseguiu integrar o método Kovačić ao tratamento médico dele, né? Alcançando os resultados que ele vai contar aqui para vocês. Então, é muito gostoso quando a gente se permite, né, conhecer o novo e, mais uma vez, vivendo algo que você acredita, que faz sentido. Então, eu, Patrícia Kovačić, aqui na presença do Jean, queridíssimo aqui, que nos apoia todos os sábados, convido vocês para essa conversa. Convido vocês aí para baixar as guardas e abrir o coração para ouvir um pouquinho dessa história, né, e levar o que fizer sentido para vocês ou para as pessoas que vocês amam. Convido aqui nesse bloco, para quem tiver à vontade, assim, o coraçãozinho de falar conosco, de ligar aqui na Vibe Mundial. O telefone aqui de São Paulo é 11, é 3171-0221 ou 3262-4490. Seja muito bem-vindo aqui, pode ligar. E também se conectar comigo ao longo da semana para conhecer mais sobre o método Kovačić ou conhecer também sobre outras práticas integrativas que possam ajudar você a encontrar essa harmonia e essa leveza no viver. Seja através da radiestesia, reiki, tantas práticas que hoje a gente consegue fazer à distância, uma vez que a gente ainda vive de forma tão importante em muitas regiões de São Paulo e do Brasil com relação à pandemia, com relação ao Covid. Aproveitando esse tema, e tanto com relação ao Covid, prevenções através da homeopatia, entre outras práticas, tanto o tema que a gente fala hoje aqui, que é o câncer, através do método Kovačić, no meu canal do YouTube, que é o Pati Kovačić, eu tenho tanto esse programa que vai entrar lá como vídeo na semana que vem, mas os anteriores, abordando essas pautas todas, temos os vídeos completos lá, então eu sugiro vocês que entrem, vasculhem, assistam e depois pode me escrever no WhatsApp, mandar a sua opinião, sua sugestão, sua pergunta. Vamos seguir conectado conversando, tá? O meu WhatsApp aqui de São Paulo também é 11 e meu telefone é 955-955465. Então, é 955-955465. Então, vamos logo direto aqui, voltar para o nosso papo, aproveitar, né, essa visita tão querida, né, que me sinto honrada de ter vocês comigo aqui. E agradeço mais uma vez, então. Mas queria voltar aqui o nosso papo para o Paulo, que eu gostei muito que ele falou que lá atrás, né, quando ele recebeu o diagnóstico, a primeira vez, né, que ele recebeu o diagnóstico de câncer, ele vivia uma vida mais quadradinha,
Na verdade, ele falou que ele era muito de números, muito exato. E a doença fez ele começar a olhar as coisas de uma forma diferente. E talvez o método Kovačić, quando foi integrado nesse tratamento, deve ter mudado alguma coisinha aí. Eu quero ouvir um pouquinho dessa história. Então, qual foi sua percepção com relação a receber o diagnóstico de câncer e também, depois que você percebeu, chegou no método Kovačić e percebeu que poderia caminhar pelo câncer de uma forma diferente, né? O que isso transformou você e a sua vida, Paulo? Na hora que eu recebi o diagnóstico, a gente fica, é um baque, viu? Não vou mentir. Você perde um pouco do chão, né? Mas eu fiz o tratamento, fiz a operação, fiz tudo a parte científica da coisa também, e eu tive o respaldo de vocês, o carinho. Eu sou uma pessoa de fé, pratico minha religião, né? E acredito em Deus plenamente, nunca deixei disso. Mas assim, eu estava conversando com a Fernanda aí fora, eu passei a viver um dia por vez. E também eu era assim, como eu vou dizer, eu era uma pessoa meio impaciente, meio rígido até, meio grosso, meio truculento, né? E eu acho que, por incrível que pareça, esse tapa na cara que eu digo, que é saber esse diagnóstico, ele me tornou uma pessoa melhor. Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu vi a postura que vocês têm lá, educação, carinho. Então, eu recebi muita ajuda também da minha família, meus irmãos, ai, que beleza, isso é muito meus importante, filhos, né? E o pessoal da própria empresa que eu estava saindo. Eles, desde a parte médica, assistente social, colegas de serviço, foram tremendamente legais. E isso falou, pô, o ser humano... Eu não deixo de ter fé no ser humano, mas eu passei a ter muito mais a partir daí. Conhecendo a educação, o carinho que vocês têm. Fui extremamente bem recebido. Você tinha uma fé que era a esperança de tudo ir bem e acreditar nas pessoas. Agora você tem a convicção que é possível que as pessoas alcancem isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é muito bom. Esse diagnóstico que você recebeu, a gente está falando de 1 ano e meio atrás, 2 anos, né? Você falou que estava saindo do seu trabalho? Você mudou de emprego agora? Não, eu estava me aposentando. Por causa da própria conjuntura política. Durante a aposentadoria. Eu fiquei com medo de mudar. E eu falei, vou. Eu tenho uma outra formação. Eu pretendia dar aula de matemática. Sim, fora agora eu lembrei serviço. um pouquinho dessa história, é verdade. Então, quer dizer, você recebeu o diagnóstico, foi para tratamento, então você deixou de trabalhar porque se aposentou. Isso. E agora veio a pandemia, que também exigiu outra mudança. Então, você mudou de ritmo de vida 2 vezes bem importante nos últimos 2 anos, né? E eu vi o trabalho, uma coisa que enaltece ainda mais, eu posso falar, porque a gente está fazendo tratamento, tanto eu como vocês, mesmo dentro dessa situação difícil que está tendo a pandemia, procuraram agendar horários, seguir uma sequência, trabalhar dentro de uma situação que ficou difícil. Agora que talvez com a vacina a coisa vai melhorar, vai caminhar para melhor, tomara a Deus. Mas eu vi todo o trabalho que vocês tiveram e é show de bola. Com relação ao momento que a gente está vivendo, graças a Deus, essa primeira semana que a gente vê a diminuição de mortes por Covid. Graças a Deus. Então dá um pouco mais de tranquilidade, inclusive, para nós estarmos juntos aqui. Mas foi muito legal você ter comentado isso, Paulo, porque foi um desafio mesmo, porque conforme aconteceu o isolamento, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, né? Então, aqueles que tinham, né, a fonte de adoecimento no trabalho, tiveram a sorte que ficavam mais em casa. Só que as pessoas que têm a fonte do adoecimento dentro de casa, acelerou muito com a evolução da doença, o diagnóstico e o tipo de manifestação. Então, isso é muito preocupante para a gente. Os nossos pacientes, vocês hoje vivem o tratamento, né, do método, sabem que se estiver em casa ou no trabalho usando isolante direitinho, a gente pode se encontrar daqui a alguns meses, vai dar tudo certo. Mas e aqueles que descobriram a doença agora, como que a gente ia começar? Então, nós aqui nos conhecemos durante a pandemia, né? Como que seria, né, não ter vocês ou não receber outras pessoas? Então, nos primeiros meses eu peguei Covid, então eu fiquei distante. Então, o grupo inteiro parou, pela eminência, né, pela questão da pandemia. Eu levei alguns meses para voltar, mas o Jota foi o primeiro a retornar, né? Meu pai não dorme em paz, gente. Se ele não responde vocês, se ele não está com vocês, ele não fica realmente em paz. Então, foi muito gostoso, porque ele ficou 3 ou 4 meses, né, dando essa bênção sozinho.
E aí depois eu consegui voltar, agora a Bel no começo do ano conseguiu voltar, a Emília voltou, a Cleuzinha é uma nova voluntária nossa, incrível, que tem ajudado muito. Ela muito faz simpática. a troca. Ela é muito fofa, né? Cleuzinha, se estiver ouvindo a gente, beijo, minha flor, muita saúde para você. Ela faz essas trocas do paciente, que é extremamente importante para evitar esse cruzar os pacientes. E conforme a gente vai aprendendo a viver essa rotina nova, a gente consegue puxar mais agenda e atender mais gente. Agora, Paulo e Fernanda, qual que foi o ponto-chave? A gente está falando do principal, que é o isolante. O Estevão ele foi genial em tudo que ele descobriu e entregou para a gente. Então, só de imaginar, né, que o câncer é essa doença que vibra então no organismo, e ele conseguiu encontrar uma fonte de energia para mudar esse padrão de vibração, para trazer a vitalidade para o organismo e o organismo por si só se recuperar, né? Então, ele se restaurar é incrível. Agora, o isolante é uma coisa fantástica, porque ele que é o que inibe o avanço da doença, ele que permite que você não tenha a sombra, o medo da metástase, enfim. Para vocês, qual foi o maior desafio, ou ainda está sendo, aí vocês me contam aqui como terapeuta, de adaptar o uso do isolante? Então, adaptar a primeira coisa, né? A cama de madeira ou a cadeira, a limpeza, a rotina de colocar isso. Qual que foi o desafio seu, Fê, por exemplo? Vai. Deixa eu mostrar um pouquinho o rostinho da nossa querida Fê, a voz da Fê. Qual que foi o seu desafio, Fê? Primeiro momento, a gente acha que tudo é um pouco difícil, mas não é. Né? Então, assim, tivemos umas adaptações em casa, né? Tinha cama box, fizemos uma cama de pallet, trocamos de colchão, porque meu colchão era de mola, né? Alguns detalhezinhos. Mas eu não senti dificuldade, assim, eu não achei que era um desafio. E o isolante faz parte, né, da minha vida, assim. Então, assim, se eu estou na sala, se eu estou na cozinha, se eu vou deitar, então faz parte. Eu não sinto dificuldade, acho que é muito simples. Né? Só para dar um exemplo, assim, Fê, para quem está ouvindo a gente, muitos ouvintes já acompanharam algum programa meu específico sobre a teoria do Estevão Kovačić, e muitos já tiveram a oportunidade de assistir também vídeos e programas no YouTube, mas rapidamente, a quem ouve aqui pela primeira vez, né, Estevão Kovačić foi um cientista radiestesista que aqui no Brasil, há 60 anos atrás, ele entregou o resultado de uma pesquisa incrível que era tinha um propósito, né, e o fim dela era descobrir a origem do câncer no organismo da pessoa. E segundo a pesquisa dele, a origem é a exposição prolongada a um veio de água contaminada no subsolo. Então, essa exposição prolongada, ela acontece no momento que você fica parado com relação ao solo, no seu dia a dia, na rotina do dia a dia por muito tempo. A gente sempre suspeita, né, a partir da cama, que é onde a gente volta para dormir todos os dias. Mas é aquela cadeira de refeição, ou agora no home office, é a cadeira que você usa para o escritório, é o sofá que você assiste a TV ou interage, né, com a família, lê um livro. Então, nesses pontos, Fê, que você tem de rotina, por exemplo, cita assim, só para a gente ter um exemplo, quais são suas rotinas hoje? Então, onde você usa o isolante hoje? Tá. Como a questão da pandemia que nós falamos, né, que mudou um pouco o ritmo, né? Então, eu estou trabalhando home office, então eu me preocupo muito na cadeira do trabalho, né? Então, eu sempre uso um isolante. Eu tenho 2 isolantes, então eu uso um para dormir, né? Então, ele fica lá, quando eu acordo, eu deixo o isolante lá na cama para descansar, e uso o outro que eu trabalho, onde eu trabalho e onde eu vou assistir minha TV, né? Então, eu tenho uma cadeira própria, né? Eu não sento no sofá, então eu tenho minha cadeirinha própria. E quando eu vou jantar, almoçar, também levo isolante e coloco na cadeira das refeições, né? E é fácil para você cuidar dele? É fácil você carregar? É fácil, sim. Eu senti uma facilidade muito grande. Então, assim, faz parte. Se eu estou indo para a cozinha, opa, o isolante, né? Então, assim, Você conseguiu assimilar rápido a teoria muito. E a sua rotina. Meu marido, né, que me ajuda muito, né? O Ari. Que gostoso! Que eu tenho que agradecer muito, porque ele fica no meu pé também. Você não pegou o isolante? Você pegou, né? Obrigada, marido. Esse é o marido que a gente gosta, né?
Tem que agradecer muito. Tá vendo, Jean? Ex-mulher querida, marido presente. É maravilhoso isso. Eu adoro o amor em várias formas. Então, ele fica sempre atento, né? Mas, assim, eu não esqueci mesmo, não esqueço. É uma coisa, assim, que ficou muito, assim, parece que faz parte. E ele tem uma única exigência para ele funcionar, que é a limpeza. Que é a limpeza. Como que você faz a limpeza? 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Ah, você fechou bem, assim, com 2 vezes. Segunda e quinta-feira. Aí o seu ritualzinho, porque lá em casa eu lavo no café da manhã, normalmente. Nós geralmente lavamos depois do almoço. Então, lava a louça e já lava o isolante. Então, aproveita que tá lá. Prática, muito prática. E tem que criar uma rotina amigável, como você falou, né? Que você se dá bem com ele, né? E eu queria aproveitar aqui e falar do JC, né? E da Bel, todo mundo também. Quero agradecer muito, né? A dedicação, porque toda vez que eu preciso, tiro uma dúvida, o JC está respondendo, né? A Paty, né? Nossa, foi assim... Já encantei com ela pela primeira vez que eu olhei, né? Assim, uma simpatia tão grande. E quando a gente chega lá, é muito bem recebido, né? Então, a gente se sente confortável. Então, eu não vi a hora do dia de chegar lá no Covatic para conversar, né? Então, assim, e as pessoas ficam na dúvida. Nossa, mas tudo isso é de graça? Tudo isso é, né? Ninguém não paga nada por isso. E, às vezes, fica até a dúvida, né? Mas, com isso também, eu consegui pessoas que estavam em tratamento, né? Conheci uma pessoa em Belo Horizonte, ela está fazendo, está adorando. Ah, que legal. A Joana, ela deve estar até escutando. Beijo, Então, assim, Joana. A gente vai plantando umas sementinhas, né? Sim. E a gente tem, assim, aquela fé, né? Na técnica, e a gente vê o resultado, né? Aos pouquinhos, e é muito bonito todo o trabalho de vocês. Poxa, agradeço em nome a todos dele, todos da nossa equipe, né? Da família, da equipe, eu agradeço muito. O que faz a gente estar lá, e como você falou, nossa, é totalmente gratuito, o que faz a gente trabalhar e oferecer dessa forma exata que o Estevão fez, é porque a gente tem a confiança, né? Eu acho que é mais do que empatia, essa compaixão de estar junto. E no primeiro bloco a gente falou, né, depois que a gente resolve uma doença física, o câncer, a gente vê outras tantas coisas que a gente precisa. Toda vez que vocês estão lá e possivelmente vocês encontram com outros pacientes, vocês veem outros resultados e aprendem com eles alguma coisa, né? Cada um vive um cenário diferente, a gente sempre aprende. E nós, toda vez que nós recebemos vocês com histórias de vidas diferentes, para cada um, ressoa de uma forma diferente. A gente aprende muito também. Primeiro, com as dificuldades, a gente aprende a ver a nossa vida também. Que eu acho que um programa como esse, o convite é esse também, né? Ouvir a vida do outro, a história do outro, e você pensar com mais carinho sobre a sua, né? E a outra coisa é aprender como servir melhor, como fazer melhor, né? Porque tá tudo em mutação, tá tudo mudando, né? Imagina, na época do Estevão, nunca que ia ter cama box, né? Cama com gaveta, né? Que levanta, baú, né? E celular para todos os lados. Então, o câncer sempre existiu, né? E ele vai continuar aumentando, né? Os acometidos por essa doença é fato, gente. A forma com que a cidade cresce, desorganizada, né, sem planejamento, ela vai acometer a saúde de muitas pessoas. Mas é preciso que a gente entenda essas mudanças e adeque a forma. E a única forma é estando com vocês, é ouvindo vocês, né? E até por isso que, humildemente, que eu divido aqui a história de vocês. E aí eu pergunto pro Paulo também, né? A Fê contou ali, bem fofinha, da rotina dela. E você, como que foi adaptar o uso do isolante, incluir o uso do isolante na sua vida e a assimilação da teoria da origem do câncer, né? Fez sentido para você? Facilitou, ajudou você a colocar o isolante na sua vida, né? Sim, eu não tive muito que adaptar porque o que foi pedido eu já tinha, sabe? Não precisei de mudar colchão, nem... A única coisa que ficou... E sempre assim, como a Fernanda disse, volto a repetir, vocês estão sempre um passo na frente da dúvida da gente, porque quando você vai perguntar, todo mundo lá já sabe a resposta. Então eu falei assim, se eu vier da aula, não vou ficar parado, sentado ou deitado para usar o isolante no assento. Vou ficar de pé. O que eu tenho que fazer? Você falou, olha, tem que fazer isso, carrega no bolso, tem um isolante para movimentação e tal. Então a minha dúvida, sempre eu nunca saí de lá com dúvida. A limpeza do seu pai explicou desde da qualidade do detergente que teria que usar, como se fazer, como a Fernanda disse, 2 vezes por semana, tal. Vocês estão sempre lembrando a gente disso.
Gente, E é bem de mãe chata mesmo, né? A gente vai lembrar até o final. É um ano de visita e a gente vai falar a mesma coisa um ano. Mas é extremamente fácil, né? A gente fica até chocado de tão simples que é. Sim, sim. E essa facilidade, o nosso receio e o que a gente vê ao longo, né? Principalmente nos primeiros meses de método Kovačić, dessa assimilação, dessa aplicação, a simplicidade e a facilidade, Paulo, abre um espaço tão grande para o erro. E como a gente enxerga que o organismo ele ficou muito tempo exposto à radiação até adoecer, até manifestar a doença, ele precisa desse tempo também de respiro para conseguir, né, restabelecer as suas funções e se recuperar. Então, esse erro no começo do uso do isolante e voltar a se expor à radiação é muito importante para a gente, terapeuta, olhando, porque a gente não deseja isso, né? Quando você, primeira vez, teve um contato com alguma fonte negativa, você tinha uma vitalidade que ainda tentou trabalhar para reverter aquilo. Hoje não, hoje está zerado, recuperando isso. Expor você a um erro hoje é muito preocupante para a gente. Esse é o primeiro ponto. Então, assimilar essa simplicidade e tentar gerar, como a Fê falou, né, uma rotina que seja fácil, que seja amigável, né, com o seu isolante, é super importante para a gente diminuir o erro. E uma coisa que é legal também de ouvir, e eu quero que você conte pra gente agora no reto final do programa, quais são seus planos de vida agora, Paulo, porque às vezes, né, como a Fê falou, poxa, o pessoal super incentivou, ai Fê, para de dar aula de yoga por enquanto, só para você se recuperar nesse ano, porque é um ano que vai definir o resto da sua vida. Então, como a gente considera que o uso do isolante é você que está doente esse ano, mas é para o resto da vida, é porque a gente tem que observar que ano que vem, Paulo vai voltar a dar aula, a Fê vai voltar a dar aula, minha vida vai mudar, a gente vai mudar para a praia definitivamente, ou eu vou morar com os meus pais no interior. A vida vai te trazer novidades e vai mudar você de lugar, de emprego, e vocês têm que estar abertos, ouvintes, vocês todos. Escutem, como a Fê falou, pedir uma luz, pedir para os meus anjos mostrarem o caminho. A gente pede esse caminho, a gente tem que ouvir e seguir esse caminho, né? Porque não adianta pedir e ficar parado, né? Então, é se permitir caminhar por esses caminhos e observar essas mudanças e usar o isolante. Sim. Por sorte, a gente pode ir para um lugar mais saudável. Ou por azar, temporariamente, a gente pode ir para um lugar que não é tão saudável. Sim. Mas o isolante é nosso parceiro e vai seguir conosco, né? É isso que eu acredito. Agora me conta, agora que você já está mais estável, os exames mostram que você tem controlado tudo com mais facilidade, seu corpo está respondendo bem. Quais são seus planos de vida, hein, Paulo? Eu vou voltar a dar aula e com certeza, por incrível que pareça, eu sinto que eu me tornei um professor bem melhor. Boa. Eu vou muito melhor adequado para dar aula. Por causa dessa outra formação que eu realmente não é que eu não tinha, mas eu não sentia ela como eu sinto hoje. Fé em pessoa. Me tornar uma pessoa melhor. E tornar quem estiver perto de mim melhor também. Nossa, que beleza, hein, Fê? Muito Parabéns, lindo. Paulo. Muito lindo. Parabéns mesmo, viu? Eu que agradeço a vocês. Viu? Quer deixar uma palavra para os nossos ouvintes? Eu aconselho todo mundo que passa por esse problema que a gente passou, está passando, a vir procurar o pessoal da EMK, que eles são muito legais e são idôneos. Pessoal, é uma missão, como eu volto a falar. O que vocês têm é uma obra do homem lá em cima, não é daqui. Amém, amém. Graças a Deus que a gente teve a possibilidade, né, de ter o Estevão no nosso caminho e ensinar tanta coisa, porque você falou de professor, ele foi um grande professor Sem pra dúvida. gente, né? Com Quanto a certeza. gente não aprende, né, pensando em tudo que ele viveu, que ele estudou e a simplicidade que ele entregou, Sim. que é a forma que a E gente deve naquela olhar, né? época, né? Naquela época. As dificuldades, né? É incrível, né? E Fê, e você, me conta, nesse último minuto de programa, quais são seus planos agora, hein? Meus planos, né, recuperar bem a saúde mesmo, né? Além de eu trabalhar no Senac, eu trabalho um pouquinho com técnicas integrativas, então eu ajudo um pouco as pessoas também, um pouquinho que eu posso, eu ajudo. Então as pessoas procuram, né, e também pedem oração, então... E agora você tem divulgado mais e trabalhado mais atendendo, né? Tenho, Que assim, gostoso. não estou atendendo pessoalmente ainda Sim. por causa do Covid, né, mas eu faço meditações com quem precisa, né, então uma parte
está num momento de dificuldade, as pessoas estão com a cabeça muito, né, preocupadas, né, com a doença. Né? A gente ajuda um pouquinho, tenta ajudar. O ouvinte que acompanhou aqui, só para comentar, a Fê vai ter alta em breve do método Kovačić, que dura 1 ano, e os exames agora já mostraram alterações positivas, né, Fê? Mas a gente segue tanto com a Fê, com o Paulo e com todos, de olho em vocês, até vocês terem alta, né? E se errou, né, pisou, como fala, escorregou na curva, a gente começa tudo de novo. Mas eu comento isso porque uma das coisas, você vê que legal, né? O Paulo está tocando a vida das pessoas, ensinando, a Fê vai voltar a dividir, né, essa fé e tudo que você está acreditando com outros pacientes. E é muito gostoso fechar o programa com essa mensagem, viu, Fê? De ter você cuidando dos outros, né? Mas, principalmente, se cuidando para cuidar dos outros. Que não adianta, Obrigada, né? Viu, Fê? A gente tem que estar 100% bem. É isso Eu aí. ia falar do Vinícius, né? Parabéns pro Vinícius também, Daniel, né? Que fizeram o livro, né? E é muito bonito maravilhoso, também. Maravilhoso. E agradeço mais uma vez a participação, né? Poder participar aqui do programa, vocês confiarem, né? Fantástico, Fê. Agradeço mesmo. Paulo, chegamos ao fim desse encontro maravilhoso. Agradeço mais uma vez a vocês dois. Obrigada por vocês estarem se cuidando com tanta dedicação. Pra gente é uma honra, assim, de verdade. É muito gratificante, é isso que nós desejamos. Me curo muito com vocês também, acreditem nisso. Vocês ouvintes que me acompanharam até aqui, mais uma vez, obrigada pelas mensagens, tanto no Instagram, tanto no Facebook aqui da rádio. Maria Lúcia Melo Barro, tô falando seu nome inteiro completo, minha flor fé, esperança, um beijo gigante para você, para o seu marido e para a família. E a todos que me acompanharam, o convite para nós seguirmos esse papo semana que vem às 17 horas aqui no Portal da Cura, comigo, Patrícia Kovačić. Beijos e até lá!